O livro de Apocalipse oferece uma visão dos eventos que ocorrerão nos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus. Ele descreve o surgimento do Anticristo, seu governo na terra, a derrota final de Satanás e o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. O apóstolo João, enquanto estava na ilha de Patmos, recebeu revelações que não apenas abordam o fim dos tempos de forma poética, mas também enumeram eventos significativos, como os 7 selos, os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Neste vídeo, vamos nos concentrar nas 7 taças da ira de Deus. Mas antes disso, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações assim que eu postar o próximo vídeo. Vamos começar por compreender o significado das taças da ira de Deus, antes de analisar o que cada uma delas trará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, João registra sua visão dos 7 anjos segurando as 7 taças da ira de Deus. Nessa passagem, a Bíblia apresenta o juízo divino devido à rebeldia e à dureza de coração da humanidade. Antes do derramamento das 7 taças, Deus sempre advertiu os pecadores, dando-lhes a oportunidade de se arrependerem, como vimos nas 7 trombetas. No entanto, quando esses avisos são ignorados, o Senhor começa a derramar sua ira por meio das taças. Uma diferença fundamental entre as 7 trombetas e as 7 taças é que as trombetas anunciam o juízo final, enquanto as taças são a concretização desse juízo. Nas trombetas, a destruição afeta 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição é total e abrange tudo e todos. No início do capítulo 15, João descreve o momento em que viu um anjo segurando as taças com as 7 pragas de Deus, que representam sua completa ira sobre a terra. Em seguida, ele menciona um mar de vidro, onde aqueles que não se curvarem ao Anticristo e permanecerem fiéis ao Senhor, entoarão louvores ao Criador. Essas pessoas estão protegidas do que acontecerá durante o derramamento das 7 taças. Aqueles que venceram a besta, sua imagem e o número de seu nome, adorarão a Deus com um cântico que faz referência ao cântico de Moisés, mencionado no livro de Êxodo, que celebra a libertação do povo de Israel do Egito ao atravessar o Mar Vermelho. Além disso, o cântico do Cordeiro faz referência à obra de Cristo na cruz, simbolizando seu sofrimento e vitória. Vamos agora explorar como será esse cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Isso demonstra que, da mesma forma que os israelitas foram libertos da escravidão no Egito, os santos serão libertos da opressão deste mundo pecaminoso, que será castigado pelas pragas enviadas por Deus. O cântico desempenha um papel crucial na compreensão do motivo pelo qual esse juízo está ocorrendo. Nota-se que eles cantam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, o que significa que tudo o que acontecerá daquele ponto em diante será justo. A ira de Deus derramada nas 7 taças refletirá a justiça divina. Continuando o cântico, encontramos uma pergunta intrigante. Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão insensato que, mesmo diante da grandeza e do poder de Deus, não temerá o seu nome santo? A resposta para isso será abordada ao longo deste vídeo. Assim como em todo o livro de Apocalipse, esta passagem contém várias referências ao Antigo Testamento.
Além do cântico de Moisés, as próprias taças se assemelham às pragas que castigaram o Egito no passado. Um exemplo disso é quando o apóstolo João viu o santuário do céu se abrindo. Esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que abrigava a Arca da Aliança e era o local da habitação de Deus com o povo de Israel. Quando os 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus saíram do santuário, estavam vestidos com um linho puro e resplandecente, com um cinturão de ouro ao redor do peito, muito semelhante às vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e os homens, indicando que esses anjos representam a ira divina. Após isso, vemos que o santuário foi tomado pela fumaça, e ninguém podia entrar nele até que as 7 pragas dos 7 anjos fossem cumpridas. Isso nos lembra passagens do Antigo Testamento em que a glória de Deus enchia o tabernáculo, tornando-o inacessível. No derramamento das taças, não há mais espaço para o arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada e ele não cessará até que seus propósitos sejam cumpridos. O santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso à misericórdia de Deus. No capítulo 16 do livro de Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se de que essas taças afetarão apenas aqueles que adoraram e serviram ao Anticristo. Os santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor, enquanto a Igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente sua volta à terra para estabelecer seu governo de 1000 anos. Agora, vamos explorar as 7 taças, começando com a primeira, onde o apóstolo João escreveu: E ouvi uma grande voz que, vinda do templo, dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna e maligna úlcera nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A primeira taça será derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiverem a marca da besta e entregarem suas vidas ao Anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de serem curadas. João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus, algo terrível e doloroso. A segunda taça está escrito: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. A segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornará em sangue, e morrerá todo ser vivente que ali habita. Nas trombetas, apenas 1/3 do mar foi atingido, mas aqui o mar é atingido por completo, mostrando a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça trará algo terrível e certamente causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber. São dignos disso. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Perceba que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado terão que beber dessa água transformada em sangue, mostrando o quão justo é o julgamento de Deus.
Se você ler Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, verá que na abertura do 5º selo, os mártires que morreram por causa de sua fé clamaram pela justiça de Deus contra aqueles que os mataram. Agora, no derramamento da 3ª taça, Deus responde às suas orações e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. É por isso que no versículo 7 o anjo canta: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quanto à 4ª taça, no derramamento da 4ª taça, o juízo de Deus sobre os ímpios piorará ainda mais. Vamos ver o que está escrito. O 4º anjo derramou a sua taça no sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. A 4ª taça será derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com um intenso calor. Nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram. Agora, eles serão castigados por isso, pois ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Todos terão que sentir o grande calor que ele causará na terra. Não será somente isso. Esta passagem mostra que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão. Em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, blasfemarão contra Deus. Lembra-se da pergunta feita no Cântico dos Santos, registrado no capítulo 15 que eu citei no início deste texto? No cântico, eles dizem assim: Quem não te temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? E aqui está a resposta: o homem estará tão cego em sua perversidade que, mesmo diante do castigo, blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. A 5ª taça da ira divina será derramada diretamente sobre Satanás. Vamos observar o que está registrado sobre isso. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez em trevas, e eles mordiam as suas línguas de dor, e blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. Nessa passagem, é evidente que a 5ª taça será derramada sobre o trono da besta, que é o epicentro do governo do anticristo. Quando o centro do poder do anticristo for atacado, isso levará a humanidade ao colapso. As pessoas se sentirão desamparadas, pois o líder que admiravam tanto será humilhado pelo Senhor. No entanto, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus, em vez de se arrependerem de suas ações malignas. Eles sofrerão intensamente, mordendo a língua de dor, mas ainda assim encontrarão forças para proclamar sua inimizade contra Deus. A 6ª taça representa o derramamento da ira divina, descrevendo o evento do Armagedom, que ocorrerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirem na tentativa de derrotar Israel, conforme registrado nas Escrituras Sagradas. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. O termo Armagedom origina-se da montanha de Megido, localizada na região de Israel, e é onde está prevista a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia relata que 3 espíritos malignos, similares a rãs, sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta.
Estes espíritos demoníacos convocarão os líderes mundiais a reunir seus exércitos para enfrentar os judeus em Jerusalém, com o objetivo de destruí-los e, assim, impedir o retorno de Cristo. Este evento marca o ápice da grande tribulação, e a Bíblia afirma que, se não fosse encurtado, o povo de Deus não sobreviveria. É nesse momento que Cristo surgirá como um ladrão à noite para resgatar seu povo e derrotar o anticristo com o poder de sua palavra. Curiosamente, a narrativa da sexta taça da ira de Deus ecoa uma história do Antigo Testamento, especificamente nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Naquela época, o povo de Israel estava oprimido pelo rei Jabim e vivia com grande sofrimento. Eles estavam indefesos e aterrorizados pelo exército inimigo. No entanto, Deus, por meio de Débora, prometeu entregar os inimigos nas mãos de Israel. E a batalha que se seguiu também ocorreu em Megido, o mesmo local onde está previsto o derramamento da sexta taça da ira de Deus. Nessa batalha histórica, assim como na futura batalha do Armagedon, Deus interveio para derrotar o inimigo e garantir a vitória de seu povo. A sétima taça, a última das taças, descreve uma cena extremamente aterrorizante, que é conhecida como o juízo final. Vamos examinar o que a Bíblia nos revela sobre essa passagem. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: "Está feito." E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra, tal terremoto, tão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. E um grande granizo, como talentos, descia do céu sobre os homens. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga era muito grande. João escutou uma voz vinda do santuário declarando: "Está feito", que era a própria voz de Deus, anunciando que o momento de sua ira sobre a terra estava chegando ao fim. Nesse ponto, o mundo experimentou a derradeira taça contendo o vinho da indignação de Deus, mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 14. Como consequência, a grande Babilônia foi devastada. O império do anticristo foi destruído. Cidades e nações foram arruinadas. Ilhas mudaram de lugar. Montanhas desapareceram e pedras gigantes caíram dos céus sobre aqueles que não serviram ao Senhor. Todas essas imagens simbolizam o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Diante disso, é crucial aproveitarmos a oportunidade que Deus nos oferece para nos arrependermos de nossos pecados e recebermos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Somente assim estaremos livres do julgamento e da condenação eterna. Amém. Este vídeo foi mais uma produção do canal Fato Milenar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Que Deus abençoe a todos.